Como que caracteriza uma reta? Pode ser um ponto e um coeficiente angular? A gente tem um ponto, que é o P, e tem o coeficiente angular da reta, que, pelo que a gente já estudou no ensino médio, pode ser dado como ΔY por ΔX, mas uma vez que o ΔY é a própria função preta aqui, e o x é a distância entre os pontos, você pode fazer então essa simplificação, bem, não, desculpa, simplificação não, mas este limite, ok? Daí você encontra o coeficiente angular, da mesma forma que a gente faz o ΔY, ΔX lá no médio para encontrar o coeficiente angular, isso aqui é o ΔY, ΔX também. Então, a gente fala sobre tudo isso porque a derivada é a taxa de variação que é representada pelo coeficiente angular da reta tangente no ponto. Então, derivada tem a ver com isso aqui. A derivada no ponto é o valor do coeficiente angular. Muito bem. E a gente fez esse exemplinho aqui na aula, lembra? Isso foi a última coisa que a gente fez. Daí, o que aconteceu? A gente quer a equação de uma reta, a gente sabe que a equação da reta é sempre essa aqui. Nós já conversamos sobre isso. Se você foi bem no SAT, significa que você decorou isso aí, porque metade das questões no SAT é reta, né? E daí, com isso em mente, nós temos o valor da abscissa, que é 4, que é o valor do x, o valor do y. É simplesmente você colocar 4 aqui no lugar do x e resolver a continha. E daí, eventualmente, é só encontrar o valor de m de t fazendo aquele limitão ali. Aí tu tem que tomar um cuidado no limite, né? Porque você vai jogar o número e o ΔX da tua função, então onde tem x, vai ficar 4 mais ΔX. Daí isso vai causar um chuveirinho, umas produto notável aqui, né? Até que você vai simplificar os ΔX de cima com o de baixo e vai chegar na resposta e pronto, é isso aí. Beleza? Então agora o que acontece aqui? Y igual a raiz de x. Temos essa nova função. Determine a equação da reta tangente à curva paralela a essa reta aqui. Muito bem. Então temos uma situação um pouco diferente. Concorda comigo? Nós temos a função. Baseado nela, a gente pode encontrar o coeficiente angular. O problema é que a gente não tem o ponto, né? Lá tudo que eu te expliquei nos dava o ponto e tudo mais. Né? Aqui era o 4, por exemplo. Então aqui ele não falou o ponto, mas ele falou uma informação nova, que a reta tangente que você quer tem que ser paralela a essa reta aqui. Ok? Uhum. Então a coisa é o seguinte, como nesse estudo aqui o que nos interessa é o slope, né, o coeficiente angular, a gente primeiro tem que deixar essa equação aí na forma fundamental da reta, que é y igual a ax mais b, né? No caso tem que isolar o y. Quando a gente isola o y aqui, a equação vai ficar desse jeito, tudo bem? Uhum. Então tá bom. Está tranquilo para ti, tá beleza. Muito bem. Então, significa que nós temos o coeficiente angular 6. Com isso em mente, nós sabemos que a hora que a gente for fazer as contas de limite aqui para encontrar o coeficiente angular, a resposta tem que dar 6. Aqui a gente estava procurando a resposta, dá 24. Aqui a gente já sabe a resposta, tem que dar 6. E com essa resposta, nós vamos encontrar então o ponto, né? Porque o que eu coloco aqui na hora de encontrar o limite? Eu coloco pontinho e faço a conta. Então, o que acontece é que a hora que eu for fazer isso, veja que eu coloquei a função, né? A função era raiz, então ficou raiz de x0, porque eu não sei qual é o ponto, né? Eu acho que tu tá entendendo a questão aqui. Eu não tenho o ponto x0, eu quero encontrá-lo, né? Porque eu já tenho o coeficiente angular da reta, vai ser 6, e agora eu preciso de um ponto para poder jogar na equação da reta, né? E o ponto eu vou encontrar então com essa informação aqui, ela vai me ajudar. Agora, a hora que eu faço a continha aqui, né?
tem que resolver essa indeterminação. Aqui tu sabe que vai ter que fazer o conjugado, etc. Tu vai chegar nessa resposta aqui. 1/2 raiz de x0. Isso tem que ser igual a 6. E daí, isolando, tu encontra isso. E pronto, uma vez que tu sabe x0, tu faz a raiz de x0 para encontrar o y0, uma vez que a função é y é igual a raiz de x. E pronto, encontrou a equação da reta. Tudo bem, Maria? Entendeu mais ou menos a ideia? Uhum. Então tá bom. Eu tinha até te pedido para fazer uns exercícios, eu lembro que a gente não teve aula de terça, né? Conseguiu fazer aqueles exercícios? Consegui. Sério, todos? Eu tive dúvida em alguns, mas acho que foi indo. Pô, você é monstro demais, cara. Pô, impressionante. E aí, faz o seguinte, então. Me manda aquelas que tu teve dúvida. Tá bom. Deixa eu só abrir aqui. Eu acho que foi a 7 que deu mais ruim, assim. A 7 que deu ruim? Uhum. Vamos ver. Seno aqui. Uhum. Mas eu consigo. Deixa eu colocar lá no meu quadro. Mostra que as retas tangentes à curva em x, π, x menos π, interceptam em formato de ângulo reto. Qual que foi tua dúvida aqui? Eu não entendi a parte do seno, como é que eu resolvi isso. Ah, o limite do seno. Isso? Uhum. Bem, tu tem que lembrar do limite notável, né? Eu acho que a ideia tá por aí. A gente estudou um pouco o limite notável do seno. Então, né, uma vez que a gente ainda não aprendeu a fazer derivada, né? Pela forma decorada da tabela, então tem que fazer o limite notável aqui, né? Bem, a gente vai ter duas retas. Pô, você foi bem esforçada, porque aqui eu peguei um exercício complicado para ti. Vamos fazer a reta do π aqui. A reta do π é y menos y0, seno de π é zero, né? Uhum. Seno de π é zero, então vai ficar zero igual ao m, vou chamar de m1, x menos π. E o π, o menos π, né? Menos π, y menos zero também, igual a m2, x mais π. Certo. Agora, então, o que nos resta é encontrar o ângulo, né? Tem que fazer limite. A questão é que tem que provar que se intercepta está formando ângulo reto. Beleza. Quando a gente encontrar esses coeficientes angulares aqui, Maria, o que a gente vai ter que fazer para provar essa questão do ângulo reto aqui? Não sei não. Tu não lembra? Bem, isso está no livro, eu pedi para tu ler os exemplos, né? Quando a gente está falando de ângulo reto, significa que o coeficiente angular das duas retas, quando multiplicado, dá -1. Né? No livro também tem assim, ó. Se as duas retas são ortogonais, significa que o coeficiente angular de uma reta é 1 menos o coeficiente angular da outra. Tá bom? Uhum. Então é isso. A hora que a gente encontrar os coeficientes angular das duas retas ali, a gente vai multiplicar eles
e vai ter que dar -1, tá bom? Tá bom. Tá bom. Agora tem que fazer, então, a continha, né? É limite de x tendendo a... Delta x tendendo a zero, do f de x mais delta x, menos f de x, sobre delta x. Agora, quem é o f de x mais delta x, né? Tem que colocar no lugar do x o x mais delta x. Então, vai ficar meio feinho mesmo. Opa, a questão é que... O que acontece, né? Aqui não é x, é x0, né? X0. Então aqui é x0. Daí, o que vai aparecer na nossa função aqui? No lugar de x vai aparecer x0 mais delta x. Mas quem que é o x0? A primeira ali é o π. Então vai ser π mais delta x, π mais delta x aqui embaixo, né? Tudo bem? Uhum. Beleza. E a f de x0, ou f de π, no caso, vai ser π sendo... Bem, a gente já sabe que é zero. Acabou de fazer a conta aqui para a reta, né? Esse aqui é o próprio f de x0. Então, vai ficar o limite, né? Vai ficar o limite desse cara aqui, né? Dividido por delta x ainda por cima. Tudo bem? Uhum. Certo. Agora, como é que resolve essa desgraça aí? Bem, me parece muito o caso de a gente ter que fazer o limite notável, né? Porque, deixa eu pensar aqui. É ou não é? Deixa eu ver. Vou pensar um pouco. Se eu jogar π aqui, vai ser no de 2π é zero. Aqui vai ficar zero em cima. Ah, o limite não é tendendo a π, é tendendo a zero. Desculpa, tô viajando. E não é x, é delta x. Pronto. Daí vai ficar seno de π, que é zero, dividido por zero. Como é que resolve isso aí? Ah, vamos ver. Porque esse cara aqui, eu sei que é 1, né? Tipo, eu posso fazer a mudança de variável, né? A gente pode começar por aí. Vamos dizer que u é igual a π mais delta x, tá? Uhum. Então significa que o u tende a π. É isso? E o u tem que tender a zero, né? Isso é um problema. Cara, qual que é Tu não conseguiu resolver esse limite aqui, né? Uhum. Pô, mas tem que ter a ver com um limite notável. Ou pode ser que tenha que deixar em evidência alguma coisa. Vou ver aqui. Posso, por exemplo, fazer o seguinte: pegar esse cara e jogar o Δx lá para cima. Propriedade de fração, né? Agora fica zero sobre zero. Daí o que que acontece? Se eu deixar o Δx em evidência, vai ficar Δx aqui, a funçãozinha ali, normal. E aqui vai ficar Δx também. Π sobre Δx mais 1. Corta, corta.
E a questão é que esse cara, quando vai para zero, né, faz aqui dar infinito. Então embaixo vai ficar infinito dividido por... aqui o que, que vai dar? Vai dar zero. Zero dividido por infinito é zero. Então o limite deu zero. Esse limite aqui dá zero. Tá bom? Tá bom. Porque esse cara aqui vira infinito, tá bom? Uhum. Beleza, o limite é zero. O que é bem problemático, né? Porque se o limite é zero, não tem coeficiente angular. Caraca, te cobrei uma coisa que eu não tô conseguindo resolver. Bem, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar uma coisa para você. Para derivar isso aqui. Então eu vou te introduzir a uma coisa que a gente vai começar a falar hoje na aula, que são derivadas. A hora que a gente deriva isso aqui, vai ficar e tudo que a gente faz ali é derivada, estou lendo uma apostila. Então eu já vou te introduzir algo que a gente tem que fazer mesmo. Π cosseno de x vezes x menos π seno de x por x ao quadrado. Agora, se eu jogar π positivo, qual que é o cosseno de π positivo? O cosseno de π positivo é menos 1. Então vai ficar menos 1 π ao quadrado, menos π ao quadrado aqui. E aqui vai ficar... né, porque aqui vai dar menos 1, aqui vai dar π com π ao quadrado. Aqui vai ficar seno de π é zero, né? E aqui embaixo vai ficar π ao quadrado. Isso aqui vai dar menos 1. O que eu estou fazendo aqui é derivar. Por quê? Porque todo esse limite que a gente faz aqui é a derivada pela definição. Então aqui, veja só, eu derivei pela regra da derivada, por uma regra decorada, que tu vai eventualmente decorar. E a gente chegou, então, com o coeficiente angular ali, quando é π, é menos 1. Então minha conta do limite estava errado ali. Agora, quando eu coloco menos π, o cosseno de menos π também é menos 1. É isso? Cosseno de menos π... é, menos 1 também. Então também vai ficar... peraí. É isso aí. Menos 1. Então vai ficar π vezes menos 1 vezes menos π. Dividido por π ao quadrado. Isso aqui vai dar 1. Então, nota, realmente aconteceu o que o enunciado falou. Porque a hora que a gente multiplica esses caras, lembrando, esses caras aqui são os coeficientes angulares da reta. Por quê? Porque quando a gente faz esse limite aqui, toda essa conta gigantesca, chata aqui, do limite, a gente está fazendo a derivada, pela definição, para encontrar o quê? O coeficiente angular da reta tangente. O que eu fiz? Eu fiz a derivada pela tabela de derivadas, que é as técnicas que eu vou te ensinar agora, que é o que a gente realmente usa na faculdade. Aquilo ali só aprende uma vez na vida, o limite pela definição. E aqui a gente encontrou, então, que os coeficientes angulares, quando multiplicados um pelo outro, dá menos 1. Que é o que acontece quando as retas são ortogonais. Eu escrevi aqui. Bem, posso escrever aqui para completar. Sabemos que quando retas são perpendiculares, ortogonais, normais, etc., são sinônimos, né, de perpendicularidade, a multiplicação dos seus coeficientes angulares deve dar menos 1. E foi o que aconteceu aqui, olha só. Eu estou lhe afirmando, né? A derivada é o coeficiente angular da reta num determinado ponto, aqui no ponto x igual a π. Deu menos 1, outro deu 1, menos 1 com 1 dá menos 1. Então as retas são ortogonais, beleza? Uhum. Então tá. Então veja como, fazendo a derivada, o serviço acaba muito rápido, né? A gente estava fazendo um negócio extremamente cansativo lá, mais para treinar álgebra do que para qualquer outra coisa. E acaba que se a gente faz a derivada, sai na hora, que nem eu fiz aqui. É muito prático. Só vai ter que saber derivar. E daí, para saber derivar, tem que saber umas regrinhas, mas coisa fácil.
Então vamos lá. Regras de derivação. Lembrando, né? Tudo que a gente estava fazendo aqui, não sei se tu já pegou para ler, mas são derivadas. Esse limite, pela definição, são derivadas. Derivadas calculam a taxa de variação de uma função. Então a velocidade é uma derivada, porque é a taxa de variação da função da posição de um carro no tempo, por exemplo. Tu pode calcular a taxa de derivada do crescimento do lucro de uma empresa. Então a derivada é muito importante. Muito, muito, muito. Eu não sei até por que no Brasil não ensinam isso. Falando nisso, eu tava dando aula para uma angolana ontem. Cara, meu Deus, eles cobram coisa que eu não vi nem na faculdade. Pra tu ver como o nível do Brasil é fraco nas coisas, né? Então, tem que ficar atento a isso quando for para os Estados Unidos. Se bem que os Estados Unidos também é meio fraco. Assim, o que eu tô falando parece meio bizarro, mas quando eu dou aula para americano, eu sinto que eu tô dando aula pro ensino fundamental aqui no Brasil. É bem bizarro isso. Mas fique atento, né? Que pra eles te trollarem lá por ser brasileira é tenso. Anyway. Derivada. Isso aqui é uma coisa que lá quem puxa matemática no high school, né, vê, né? Então por isso que é um negócio que para eles é cotidiano. E a gente acaba vendo só na faculdade. Bem, a derivada surge então dessa definição. Só que o que acontece? Como tu deve ter notado ontem quando tu foi estudar, muito chato ficar fazendo esses limites, né? Muito longo, muito complicado. E ainda que as funções desse começo da apostila são simples, poderia ter umas funções muito cabeludas, muito complicadas, que para fazer o limite seria muito tenso também. Então, o que a gente faz? Acaba decorando umas técnicas. Muito importante isso. Mas primeiro tem que entender a importância da derivada, né? Está associada com a taxa de variação. Ele fala aqui sobre diferenciabilidade, que nem existe a continuidade na função, também existe a diferenciabilidade. A função ela é ou não derivável num ponto. Para ela ser derivável, aqui ó, ele está mostrando pontos de não diferenciabilidade, né? Picos, pontos de tangência vertical e descontinuidade. Então esses buracos, esses picos e quando tu tem um negócio que fica reto assim, fica vertical, se fosse fazer uma reta aqui, seria uma reta vertical. Isso aqui não rola derivada. Que nem lá na continuidade, é sempre quando tem só esses buracos, né? Aqui na diferenciabilidade ainda tem essas duas situações para não ser derivável num ponto. Claro, normalmente a gente vai estar tratando de funções que são deriváveis num ponto. Que nem a questão da continuidade. Normalmente as funções são contínuas. Daí, para a função ser derivável num ponto, a derivada pela esquerda e pela direita tem que ser a mesma. É a mesma história lá da continuidade. Beleza, agora vamos para regras de derivação. Se aparecer uma função na nossa frente, como é que a gente faz para derivá-la? É basicamente isso, tá? Se aparecer uma funçãozinha, o que eu faço para derivar ela? Eu te mandei, na verdade eu não sei se eu te mandei, eu vou te mandar agora uma tabela bem completa de derivadas. Deixa eu te mandar. Esse cálculo 1. Essa tabela que eu tô te mandando, a gente usa aqui no Brasil há décadas já. Ela é bem completa, muito boa, muito direta ao ponto. Lá vai estar todas as regras. Tu precisa decorar, sei lá, até a regra 7, pelo menos, assim. As outras tu pode dizer que é muito difícil de lembrar, que de fato é, nem eu lembro. Então, vamos lá. Primeira regra. Essa aqui não tem como esquecer. A regra da derivada de uma função constante. Existem funções que não mudam. Normalmente elas são números. Apenas números. Quando tu faz a derivada de uma função constante, ou seja, de um número solto, a derivada é zero. Simplesmente isso. Se tu vai derivar um número, é zero. Por quê? Né? Como eu estava te explicando até agora, a derivada é uma taxa de variação. Então, se você vai derivar, vai procurar a taxa de variação de algo que é constante, bem, não tem variação em algo que é constante, né? Então, por isso a derivada é zero. Faz sentido? Uhum. Beleza.
Então, essa aqui é isso. Ó. Por exemplo, esse exemplo aqui, se tu vai derivar essa função f igual a 10, o que seria essa função? Seria uma reta horizontal ali no y igual a 10. Seria isso. Então, a derivada é zero. Regra da potência. Então, se tu tem x na n, a derivada vai ser n, x na n menos 1. Olha só, essa aqui é a regra que tu vai mais usar. De longe. De longe é a mais usada. Porque normalmente as tuas funções são polinômios. Então, né, esse aqui é um monômiozinho, ó, x elevado a n. X elevado a um número. Né? Quando tu coloca. Aqui não é inteiro, não. Esse número aqui é símbolo de natural, mas serve negativo, serve fração. Essa regra serve para qualquer número que tiver aqui em cima. O estilo errou aqui. Anyway. Então, se liga o que acontece. Se o n tomba, né, ele foi lá de cima e tombou. Por isso que a gente chama de regra do tombo, às vezes. O n tombou e em cima ficou n menos 1. Beleza? Então é isso. Por exemplo, qual que é a derivada da função x ao quadrado? O quadrado, 2k, então vai ficar 2x elevado a 2 menos 1. 2 menos 1 é 1, então vai ficar 2x. É isso. É bem simples. Ó, outros exemplos aqui, ó. A derivada de x à sétima é 7x à sexta. Né? Note o trabalho que a gente tinha para derivar utilizando aquele limite lá. Né? Muito trabalhoso. Mas se tu fez bastante exercício ontem, tu reparou que acontecia mais ou menos isso, né? Quando tu derivava. Diminuir um grau do monômio, etc. E é isso, cara. Em vez de tu ficar fazendo aquele limite, tu vai decorar isso aí. X elevado a sétima é 7x a sexta. Acabou. Simples, né? Muito mais prático. Beleza. Então, ó. Agora eu quero que tu tente me explicar uma coisa, Maria. Beleza, seguindo essa mesma regra aqui, nx na n menos 1, por que a derivada do x deu 1, então? Porque eleva a zero. Todo número eleva a zero é 1. Isso, 1 menos 1 em cima, né? E daí vai ficar 0, exatamente. Show de bola. Curti. Derivada do produto de uma constante por uma função. Então, o que vai acontecer? Às vezes, tu vai ter uma constante que multiplica a tua função. Que nem na regra do limite, lembra que quando tem o limite de uma constante, a constante sai para fora do limite? Aqui é a mesma coisa. A constante sai para fora da função. Aí tu deriva a função normalmente. Né? A função que varia ali em termos de x, tu vai derivar. Por exemplo, aqui, ó. Uma constante que multiplica uma função que varia em x, ó. 3x a quarta. A hora que a gente deriva, vai cair o 4, por isso que vai ficar 3 vezes 4, que é 12. E como diminuiu o 1, 4 menos 1, 3. Beleza? Uhum. Que é a mesma coisa. O π estava dividindo, né? O π dividindo é como se tivesse sido multiplicado pela fração 1 sobre π. E daí caiu 3 e já era. Beleza? Beleza? Então tá bom. Certo. O que acontece agora? Temos uma outra regra aqui, a regra da derivada do produto ali. Pera, da soma das funções, né? Soma e diferença ali. Muito bem. Acontece aqui. Acontece o seguinte, quando tu tiveres. Só um segundo, só um segundinho. Beleza.
Desculpa, apareceu um negócio aqui que me irritou profundamente, mas voltando. Derivada da soma e diferença de funções. O que está acontecendo aqui? Tá vendo que tem uma soma? A gente chama assim na faculdade. A derivada da soma é a soma das derivadas. Então, se a tua função ela está explicitamente caracterizada como a soma de dois termos, tu pode fazer a derivada desses dois termos separadamente. O que eu quero dizer com isso? Olha só, Maria, que legal. Essa função aqui, essa função é uma coisa só, né? É uma coisa só. Só que essa coisa só, essa função f aqui, que é uma coisa só, ela tem somas dentro dela. É que nem quando tinha o limite da soma, né? A gente fazia o limite de cada um dos termos. Aqui também a gente vai fazer a derivada de cada um dos termos, tudo bem? Uhum. Tá. Continuando aqui. Muito bem. O que está acontecendo aqui? Como a gente vai fazer a derivada de cada um dos termos, a gente vai colocar esse símbolo aqui para indicar que eles ainda serão derivados. Quando tu vê essa linhazinha em cima, significa que esse termo precisa ser derivado, ele será derivado. Então nós vamos fazer a derivada deste. É isso que essa linha significa. Agora, olha só o que ele faz aqui para a gente começar a organizar baseado nas regrinhas que a gente acabou de ver. Nós passamos o 6 para fora porque ele é uma constante, ele não vai ser derivado pela regra lá da constante sai para fora, né? E o que era o raiz cúbica de x virou x elevado a 1/3. Sabe por que isso aconteceu? Ah, sim, só que, ué, Por causa da propriedade, tu quer dizer, né? Tu sabe que existe essa aham, propriedade, isso isso. que eu quis perguntar, beleza, então tranquilo. É que tem gente que olha isso aqui e acha que já foi feita alguma derivada, alguma coisa, mas não, isso aqui é só propriedade. Propriedade de potência. Beleza, aqui é a mesma coisa, o 3 saiu para fora, ficou só a derivada de x ao quadrado, e a derivada do 7 deu 0. Beleza? Uhum. Então tá bom. Beleza, agora tem que derivar cada um dos caras aqui. Perceba uma coisa. Nós temos aqui 1/3, né? Pela regra do tombo, 1/3 vai para fora multiplicando. Tá aqui. E em cima vai ficar 1/3 menos 1, né? N, x na n menos 1. Aqui, mesma coisa. 2, x na 2 menos 1. E aqui, o que vai acontecer agora, né? Vamos fazer algumas simplificações. A gente sabe que 3 vezes 2 é 6 e 2 menos 1 é 1. Então, por isso que ficou 6x aqui, beleza? Uhum. E o que vai acontecer aqui nesse cara? Olha só, 6 sobre 1/3 vai ficar 2. E aqui, quanto que fica 1/3 menos 1, você sabe? Calma aí. Dá -2/3. Isso. Olha, eu vou te ensinar uma dica que a gente usa quando tá fazendo derivada. Por quê? Porque quando é derivada, a gente sempre diminui um, né? E se a gente diminui um, a gente pode, sabendo que para fazer uma soma ou subtração, no caso, subtração de frações, é necessário que as duas tenham o mesmo denominador, então a gente pode transformar esse 1 em 3/3. Então vai ficar 1/3 menos 3/3. 1/3 menos 3/3. 1/3 menos 3/3. E daí, beleza, né? 1 menos 3 fica menos 2. Agora, por que que esse menos 2/3 não está aparecendo aqui? Por que que ele tá, por que que tem uma coisa aqui embaixo, x elevado a 2/3, sabe me dizer? Não. Também é propriedade, tá? Existe uma propriedade que diz que tu pode trocar a posição do termo na fração se tu trocar o sinal do expoente. Não sei se tu lembra disso, mas é uma propriedade importante de potência. Ah, tá, sim. Ah, tu lembra? Aqui. Então beleza. Aham.
Tranquilo. Então, como era menos 2/3, como tu mesma falou, e estava na parte de cima, pôde ir para baixo como mais 2/3. Beleza. Acho que tu pegou bem. Essas primeiras regras, elas são as mais introdutórias e necessárias aqui para entender. Tem toda uma questão de propriedade de potência também, né? Então, acho que agora a gente pode dar uma treinadinha aí em algumas derivadinhas. Eu vou até pegar umas derivadas que eu mandei ontem para um guri da engenharia. Só que esse guri tem condição, muito preguiçoso. Daí ele não quer fazer as contas que eu mando. Mas tu vai conseguir fazer, tenho certeza. Bem, não precisava nem copiar, saiu da minha cabeça essas contas. Mas basicamente são essas aqui, ó. Isso aqui eu cobrei para um guri de engenharia. Vamos ver se tu consegue fazer. Sair as duas aí, quando sair me fala, né? Baseado nas regras, tá lá perto da página 100 da apostila se tu precisar. Quando eu tiver um número e uma letra, tipo, o que que acontece? Tem uma regra para isso, que é a regra da constante vai para fora, que nem a do limite, lembra? Aqui, ó. Hum, eu acho que eu não sei aplicar essa regra. Só ignore. Vou te mostrar um exemplo aqui. Ignore o número. Só isso. Aqui os exemplinhos. O número fica ali parado. Tu deriva só a função. A parte que tem x, entendeu? Uhum. É porque a minha primeira terminou em 5x e a segunda em 6x. A primeira conta deu 5x? Uhum. Não, não. Tu esqueceu de derivar o 3x na primeira. É, então, isso que não rolou. Bem, lembre-se que tu mesmo me falou o motivo do porquê que a derivada do x é 1, né? Sim, Bem, se a derivada de 1x é 1, a derivada de 3x é 3. Faz sentido? Porque tu vai acho. derivar só o x, né? Só o x tu vai derivar. O 3 fica ali. E Uhum. daí a derivada do x é 1. Por quê? Porque pela regra do tombo, 1 cai, 1 menos 1 em cima dá 0. Tá, Então vai ficar x elevado a 0, vai dar 1, lembrou? lembrei. Beleza. Então vai ser 2x. Vai ser 2x mais 3. Ué, mas hum, se não vi... Peraí, o x não vira 1? O x vira 1, só que ele não está multiplicado pelo 3. Então, mas aí o 3 não vira 0? A derivada da constante? Não. Não. Por quê? Porque tem que lembrar do limite lá. A gente já estudou tanto, né? Ó, qual é o limite, sei lá, coloca aqui tendendo a 0, do 3. Não é 3? Uhum. Limite de x tendendo a 0. Por quê? Porque não tem x aqui, né? Se tivesse x, seria 0. Exatamente isso. Se tivesse x, teria 0. Então eu quero dizer, as coisas elas só ocorrem se tu tiver o x junto, né? No limite. Aqui na derivada também. Então, se o 3 estiver sozinho, a derivada é 0. Mas o 3 não está sozinho aqui.
tu vai derivar esse cara e esse. Então, qual que é a derivada desse cara aqui? 2x, isso tu fez certinho. Agora, quem que é a derivada desse segundo cara? O 3 sai para fora da derivada, que nem as constantes saem para fora do limite. E tu vai derivar só o x vai ter derivada, entendeu? Tá. Porque uma coisa é a constante sozinha. A derivada da constante sozinha é zero. Outra coisa é a constante multiplicando o número. Entendi. Daí não é zero, porque daí tu vai ter que derivar esse cara que não vai dar zero. Beleza? Uhum. Tá bom. Então, com isso em mente, verifique a resposta das duas aí, por favor. Tá, mas na primeira eu vou ter ainda 2x mais 3. Essa é a resposta, 2x mais 3. Está Ah, certo. tá, e para aí. Não faz mais nada. É, acabou. Já está Ah, tá, derivado. beleza. A derivada de x ao quadrado mais 3x é 2x mais 3. Isso aí. Tá bom. Então a outra vai dar 6. A outra vai dar 6. Tem que tombar, né, cara? Eu tô tombando, ué. É, mas não é só 6, né? Vai ficar 6x elevado a 2 menos 1. E 2 menos 1 é 1, então vai ficar 6x. Então, mas aí o que eu faço com o x? Deixo também? Já está derivado, né? Ah, tá. Beleza. É isso. Então a derivada é uma função. Tu vai ter uma equação como resposta, não um número específico, entendeu? Tá, entendi. Que nem aqui, né? Então tu teve uma equação como resposta. Beleza. Show de bola. Acho que foi. Eu quero fazer uma aqui, um pouquinho dificinha, antes de você fazer também uma dificinha. Vamos lá. Claro que eu vou fazer uma um pouco mais fácil do que a tua. Então, digamos que eu tenha raiz de x mais 10 para derivar. Muito bem. Se eu quero a derivada, eu tenho que fazer a derivada de cada um deles. Só que para derivar uma raiz, a gente percebeu que é muito melhor deixar em potência fracionária. Né? Por quê? Porque assim a gente pode usar a regra do tombo mais fácil, né? Observando que é esse número que vai para frente multiplicando. Então vai ficar 1 meio x na 1 meio menos 1. E qual que é a derivada de um número constante? Zero. Então aqui o que, que vai acontecer? 1 meio. Agora, aquilo que eu te falei, né? 1 é 2 sobre 2. Então vai ficar 1 meio menos 2 sobre 2. Isso aqui vai dar, então, x na menos 1 meio sobre 2, beleza? Uhum. Dá para usar mais propriedades para deixar isso mais bonito, dependendo do que tu acha bonito, né? Para mim tá muito bonito assim já. Alguma dúvida no que eu acabei de fazer? Acho que não. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou te mandar isso aqui. Deixa eu salvar. E vou propor para você derivar a seguinte função. Raiz cúbica de x ao quadrado mais π x. Esse é o desafio. Vou te dar uns 5 minutinhos para isso. Tá bom. Quando for 10h54, eu venho ver o que tu fez, mas tenta sozinha, tá? Pode usar a apostila como ajuda e tal.
Deu 2 sobre 3 vezes x elevado a 1 sobre 3 mais π. Então, conseguiu chegar na resposta? Deu 2 sobre 3 vezes x elevado a 1 sobre 3 mais π. Mais π? Vamos ver. 2 sobre 3, isso, se transformou numa potência certinho. Daí você fez 2 sobre 3 menos 1, que é 2 sobre 3 menos 3 sobre 3, que vai ficar menos 1 terço. E daí você derivou o x, deu π. E se eu te perguntasse qual que é a derivada só do π, você saberia me dizer? Não é zero? Boa! Cara, você é muito boa, você devia ir para exatas, tá louco. Caraca, eu fico impressionado com a velocidade que você aprende, não é possível isso. Pô, parabéns. Bem, acredito que por hoje é isso. Na próxima aula, bem, eu vou dar um spoiler aqui do que a gente vai ver na próxima aula, tá? Deixa eu mostrar aqui. Na próxima aula, a gente vai ver novas regras. Essas regras são bem mais difíceis. Tá. A regra do produto, que é a regra onde você observa a sua função ali como a multiplicação de duas coisas. Daí a gente fala assim, derivada do primeiro vezes o segundo normal, mais a derivada do segundo vezes o primeiro normal. Tem a derivada do quociente, a regra do quociente, que é quando você tem divisões, também tem uma regra. Note que a ideia é fazer a derivada em pedaços, e daí colocando esses pedaços no seu devido lugar baseado na regra, né? Então aqui, ó, derivadinha do de cima, derivadinha do de baixo. É muito mais fácil derivar um pedacinho do que derivar uma coisa toda, né? Uhum. E a última, essa sim é muito barra pesada. Não sei se vai dar para aprender ela para valer na próxima, vai depender da velocidade das outras duas, que é a regra da cadeia, que é a ideia de você. Veja que baseado, vamos dizer assim, todas as funções que a gente trabalhou até agora são funções simples. Que se tu olhar na tabela, cara, são as funções que tem lá, né? Regras que estão explícitas na tabela que eu te mandei. Mas a regra da cadeia não, ela trata de funções feias, funções que não são explicitamente como postas na tabela de derivadas, né? por regrinhas mais básicas, decoradas. Por exemplo, isso aqui na tabela, tu não vai ver uma raiz de 5x mais 2. Dentro de uma raiz, uma coisa com soma, né? Não tem. Então ele vai nos ensinar a transformar isso numa espécie de função composta, transformando ela em pedaços, e depois de fazer uma multiplicação em cadeia, ou seja, uma sequência de multiplicações, tu vai chegar na resposta, tá bom? Tá bom. Show, então tá bom. Então até segunda. Até.